ouvindo? Deixa eu arrumar aqui, irmãos. Boa noite. Graça e paz. O Guilherme vai arrumar aqui. Esse som ao fundo é a Cacau latindo. Ela quer cantar também. Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco aqui nessa noite. Glória a Deus. Roberto, estava sentindo saudade das brincadeirinhas do Roberto aí. O Carlos estava falando que tá frio e vocês estavam de camiseta. Tá meio frio mesmo, né, Carlos? Mas é uma alegria ter todos vocês aqui, estarmos juntos, né? Mesmo distantes, mas estarmos tão próximos uns dos outros pelo Espírito, pelo amor que nos une. Então eu quero louvar a Deus e louvo a Deus por essa igreja. Louvo a Deus também pela vida da irmã Inês, que está conosco, a mãe da Fabi. Muito obrigado, Fabiana, lá do Leblon. Tem mais uma irmã nossa, Ana. Aninha Carla está aí, mas é Ana, uma outra Ana, irmã. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Valéria, a gente tem saudade de você. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente e saibam que todos vocês estão nos nossos corações. E é uma alegria quando nós vemos cada irmãozinho ali fazer um gesto, aparecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer também aos queridos irmãos que colaboraram e que estão colaborando com a questão do pastor, que teremos que levar medicamento para seu filho. Os irmãos conhecem o pastor. Louva a Deus, nós já temos, graças a Deus, um bom número de contribuições. Essa vez, esse envio de medicamentos vai ser um tanto quanto diferente. Vai ser um tanto quanto diferente porque nós vamos enviar por uma empresa, não vai ser diretamente por um missionário, então o custo ficou mais alto. Mas eu louvo a Deus pelos irmãos que têm contribuído, que amam o pastor, que amam a obra e que podem contribuir. Que Deus continue abençoando ricamente a cada um. Agradecer também aos irmãos que continuam contribuindo com os seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas contribuições. Louva a Deus por sua vida, louva a Deus pelo amor. Sabemos que a situação ficou um tanto difícil para alguns, mas na medida do possível os irmãos têm contribuído, têm ofertado de uma maneira ou de outra, têm contribuído com as cestas básicas. Então que Deus continue abençoando a nossa igreja e a vida de cada irmão em nome de Jesus. Logo, logo nós teremos algumas informações para passar para os irmãos. A priori nós ainda resolvemos não voltar, porque a situação em Suzano, principalmente na nossa região, não está boa. Então queremos fazer as coisas com calma, com sabedoria. Vou essa semana ver se eu consigo reunir os irmãos da liderança. Já conversei com os irmãos da diretoria para podermos tomar as decisões mais centradas e de uma maneira que seja abençoador para todos os irmãos. Amém? Também quero agradecer os irmãos que têm participado, tanto assistindo como participado das entrevistas do quadro A Nossa História, a Minha História, Nossa História, que tem sido muito bacana. E me parece que o Janelson falou que essa quinta-feira é um casal muito querido da igreja. Não é para avisar, não é isso? Avisa depois? Eu não sei quem é. Ele vai falar para a gente aí. Então acho que avisa depois aí. Só terça-feira. Terça-feira, o Pedro falou. Terça ou amanhã eles avisam aí, mas é um casal muito querido. Nós estamos intercalando assim com jovens, com irmãos mais experientes. E o Janelson já tem uma lista enorme de irmãos que irão participar. E vai ser muito bacana também. Amém? Também tivemos ontem a live. Nós não podemos assistir, não conseguimos assistir aqui em casa porque a internet caiu. Só voltou hoje pela manhã. Mas depois eu acompanhei. Foi o William que trouxe uma mensagem no culto dos jovens. Muito bacana, muito legal. Inclusive depois eu vou entrar em contato com o Renan, com o pessoal da liderança dos jovens aí, e vou entrar em contato com ele também para a gente poder aprofundar mais esse papo que começou, que foi muito bacana e foi muito gostoso mesmo. Eu não tive nem condições de entrar em contato com ele ainda, mas foi muito legal. E agradecer aos irmãos que participaram aí, ok? Então que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, enchendo as nossas vidas da sua graça e da sua alegria, como foi cantado aqui. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. A Dora pediu oração por sua família, que por conta da situação
do vírus. Nós vamos estar orando, Dora, nesse momento, orar também nesse momento pela vida, pelos familiares do amigo do Janelso. Janelso perdeu um amigo de infância esse final de semana por conta de overdose. Ele ficou muito abalado, que Deus conforte seu coração. Janelso, como está orando também por essa família, por sua vida. Primo da Márcia também. E os demais pedidos de oração que vão surgindo aí, ok? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos o Senhor por Tua bondade e por Tua misericórdia e por Teu cuidado e por Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos, ó Deus, clamar agora pelos familiares da nossa querida irmã Dora, que estão passando por esse processo aí do coronavírus, ó Deus, alguns infectados, alguns em tratamento, outros em isolamento. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia, estenda as tuas mãos saradoras sobre a vida de cada familiar da Dora, Pai, para que eles possam, ó Deus, ser curados, ó Deus, estar livres. Queremos te agradecer pela vida do Michael, Deus, que essa semana também foi confirmado que ele já está livre desse vírus. Também, ó Deus, queremos clamar pela vida, ó Deus, do Wesley, ó Deus, o primo da Márcia, Deus, e demais outros que estão nessa situação, Pai. Pedindo também por aqueles que trabalham em prol dessas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito possa conduzir a vida de cada um, que possa, Deus, o Teu santo poder curar aqueles que necessitam. E também, ó Deus, queremos pedir que o Teu Espírito console e conforte a família do amigo do Janelso, ó Deus, que perdeu, ó Deus, ali o seu filho, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Que o Senhor venha confortar essa família, ó Deus, e que o Teu Espírito fale aos corações, usando, ó Deus, querido, os Teus servos para levar a mensagem de amor, de conforto até essas vidas, Pai. Usa as nossas vidas para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Só um último aviso, sábado teremos normalmente a nossa EBD às 19 horas, tudo bem? Eu fiquei assim muito feliz de ouvir os hinos que foram cantados, porque a Fê está aqui comigo, os meninos, eles sabem que geralmente eu não comento muito entre os cultos e os hinos que são cantados. Uma vez ou outra que eu peço alguma coisa, mas eu não tenho esse hábito de fazer essa parceria aí, né? Eu cantei isso. Alguma vez que eu peço uma música ou outra, eu achei muito interessante os hinos que foram cantados, porque tem tudo a ver com o que eu quero falar nessa noite, com o que eu tenho falado, né? E com o que eu quero falar especificamente nessa noite, a respeito desse momento que nós estamos ainda vivendo e não sabemos até quando esse momento irá. Mas o importante é de nós sabermos uma coisa, que nesses tempos de isolamento, nesses tempos de pandemia, Deus conduz o seu povo. Amém? Você crê dessa maneira? Deus tem conduzido o seu povo. Deus tem conduzido as nossas vidas. Deus tem conduzido a sua igreja nesses tempos de isolamento. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, é um texto muito conhecido de cada um de nós, no versículo 28 e versículo 29. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que o Espírito Santo possa iluminar-nos nessa noite, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco através dessa sua palavra. Capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 28 e 29. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém? Esse texto é lindo, é maravilhoso. O apóstolo Paulo escrevendo ali aos irmãos em Roma. É lógico que os desafios dos cristãos em meio à sociedade, eles são muitos e também eles eram muitos. E o apóstolo Paulo, preocupado com as igrejas no qual o Senhor colocou sobre as suas mãos, sobre sua responsabilidade, ele sempre estava cuidando, enviando cartas,
tratando de certos assuntos. E não é diferente aqui na carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja que estava ali no antro, né, do paganismo, da política, da economia. Estavam os nossos irmãos ali, da perseguição, estavam os nossos irmãos firmados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo os orienta, fala sobre salvação, sobre justificação, sobre a obra de Cristo nas nossas vidas, incentivando eles a permanecerem firmes, a permanecerem constantes na obra do Senhor, a não se desanimarem diante das lutas e entendendo que Deus estava com eles diante das situações adversas, dos desafios que viriam pela frente, assim como em todas as igrejas que serviam ao Senhor. Assim como é, queridos irmãos, nas nossas vidas. Os desafios, eles são grandes e são constantes e vão ser até que o Senhor venha nos levar, até que todo o seu plano seja consumado, ou até que um de nós partamos para a glória. Ou seja, enquanto estivermos aqui, nós estaremos diante de lutas, de desafios, de confrontos, de instabilidades, muitas vezes emocionais, espirituais, de erros e de acerto. Mas o importante é entender que todo esse processo, desse relacionamento que nós estamos tendo com Deus e o Senhor conosco, Ele está conduzindo as nossas vidas. E por isso nós devemos estar firmes e constantes diante de situações, sejam elas quais forem. Seja a pandemia, seja ela o isolamento. Ok? O cristão, ele avalia o seu presente à luz de sua segurança acerca do seu futuro. Nós enxergamos o nosso presente confiando naquilo que o Senhor já prometeu para nós, naquilo que está reservado para nós, vislumbrando pela fé o que espera para cada um de nós mediante as promessas divinas. Existem várias e várias promessas que foram feitas a mim, a você, à Igreja de Cristo Jesus. Algumas promessas, elas se cumprirão neste mundo, outras se cumprirão depois. Mas o importante é que nós devemos olhar, nós devemos enxergar a vida não somente por essa ótica, por esse prisma do dia a dia, mas por aquilo que o Senhor tem levado a nós, a confiar, trazido a nós através da sua palavra, das suas promessas, e que enche os nossos corações da sua confiança. Nossas expectativas, elas não devem estar somente no que acontece agora. Por isso, não podemos criar expectativas somente para este presente, para este momento. Pois o Deus que ama a mim, o Deus que ama você, é o Deus do passado, é o Deus do presente e é também o Deus do futuro. Você crê dessa maneira? Então descanse nesse Deus, espere nesse Deus. Creia que nesse momento, continue crendo, continue firmado, continue com o seu ânimo alegre, entendendo que Deus está conosco nesse momento, está conduzindo as nossas vidas. E esse Deus, ele nos conduz através do seu grande e inesgotável amor. É o amor dele que conduz as nossas vidas. Porque esse amor é a essência de Deus. A gente até canta, né? Que o amor é a essência de Deus. E, na verdade, esse amor é o seu caráter. Deus é amor. E eu entendo, queridos, que amor é a soma de todas as características, de todos os atributos de Deus. Tudo que Deus é resume-se no seu amor. Toda a sua soberania, imutabilidade, toda a sua a onisciência, onipresenta, todos os seus atos, todas as suas ações, tudo aquilo que ele é e o que ele faz se resume em amor. E é tão bom, mas é tão bom quando nós temos essa consciência de que o Deus que nós servimos, de que o Deus que nos escolheu, de que o Deus que nos tirou das trevas é esse Deus de amor que cuida das nossas vidas. Independente das circunstâncias que nos cercam, das adversidades que podem vir sobre nós, continue a confiar e esperar em Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos mergulhados no seu grande amor por nós. E nós sabemos muito bem que o seu amor não falha. Eu quero que você fique confiante nisso, que você durma confiante nisso, que você acorde confiante nisso, que se amanhã vierem notícias difíceis, se amanhã vierem notícias
que não são agradáveis, você continue crendo que Deus o ama e que o amor de Deus é infalível. Deus sempre ele nos amou e ele continuará a nos amar. Mesmo quando não conhecíamos, o texto lá de Romano é interessante, né? Capítulo 5 dessa mesma carta, do versículo 6 ao versículo 11, diz que mesmo quando nós não o conhecíamos, ele nos amava. E ele nos amava de tal maneira que ele entregou Jesus por nós. E aí, diante desse sacrifício e dessa morte de Jesus por nós, ele nos justificou e nós estamos agora nos braços do Pai. E se ele nos amava quando nós não éramos ainda filhos, quando nós ainda não tínhamos esse conhecimento total do seu amor, da sua obra, da sua misericórdia, e mesmo assim ele nos amou ainda mais agora. Isso significa que nós em Deus estamos seguros e estamos guardados. Amém? Glória a Deus por isso. E esse texto maravilhoso que nós lemos nessa noite, ele nos traz duas grandes verdades para os filhos de Deus nesses tempos de isolamento. Esse Deus que nos ama, esse Deus que é Senhor da história, esse Deus que nos amava muito antes de todas as coisas, esse Deus que é Deus do passado, do presente e do futuro, esse Deus que a sua essência é o amor. Aqui nesse texto nós podemos aprender que existem duas grandes verdades que consolam os nossos corações, que devem confortar os nossos corações e que devem trazer a nossa segurança para que nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós não estamos podendo nos abraçar, que nós não podemos nos cumprimentar, que nós não podemos tomar o café junto, Deus, ele está conosco. Amém? Então nós vamos a duas grandes verdades nesse texto para que possa confortar os nossos corações. O texto é o que nós lemos lá, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Eu vou ler novamente para que fique memorizado na sua mente, no seu coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Glória a Deus por isso. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Duas verdades que esse texto nos revela para os filhos de Deus nesse momento de isolamento, nesse momento de adversidade, nesse momento de pandemia, seja quais forem as crises que você venha viver, sejam crises emocionais, crises espirituais, financeiras, conjugais, existem duas verdades nesse texto que, se nós compreendermos, vai fazer com que nós possamos passar por esses momentos difíceis, por esses vales difíceis, reconhecendo a graça de Deus, reconhecendo o amor de Deus, reconhecendo o cuidado de Deus, e que possamos passar nos braços do Pai. Amém? A primeira verdade é a seguinte: Deus está conduzindo a vida dos seus filhos para o bem. Deus está conduzindo a vida dos seus filhos para o bem. E é importante que você entenda isso, que você não deixe de crer na bondade de Deus, independente da circunstância, dos problemas, se deu certo, se não deu, do que você venha passar. Deus, ele é sempre bom. E o nosso inimigo quer colocar essas dúvidas nos nossos corações, quer colocar essas dúvidas nas nossas mentes a respeito da bondade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus é sempre bom. E porque Deus é bom, ele conduz os seus filhos para o bem. Esta verdade, porém, é verdade somente para aqueles que amam a Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Que verdade? Que Deus conduz a sua vida para o bem, para aquilo que é bom. Esta verdade é somente para os que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Quem ama a Deus são os filhos de Deus. E quem é que são os filhos de Deus que amam a Deus? São aqueles que amam a Cristo Jesus e a sua obra. Você entendeu que essa verdade
é para os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que amam a Cristo e que amam a sua obra. São aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. São aqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. São para aqueles que tomaram uma decisão sincera e verdadeira com Cristo. Eu não sei se você já tomou uma decisão com Cristo. Eu não sei se você entregou a sua vida por Cristo. Eu não sei se você verdadeiramente ama Cristo. Mas Jesus, ele disse o seguinte, que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então quem é que ama a Deus? É aquele que ama Jesus. E quem é que ama a Jesus? É aquele que guarda os mandamentos, os princípios e os valores de Jesus, que tem Jesus como seu referencial de vida. Então aqueles que amam a Deus, aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que amam a Jesus e procuram viver segundo os seus propósitos. Então Deus, ele tem guardado os seus filhos nesses momentos difíceis. O texto diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da circunstância, do momento, independente do que estamos vivendo, você pode até ter perdido o seu emprego, você pode até ter tido o seu salário rebaixado, você pode até ter tido conflitos. Entenda uma coisa, isso acontece porque Deus está conduzindo, Deus o ama e Deus quer o melhor para você. Se Deus permite certas coisas na sua vida, é porque Deus, ele está agindo na sua vida para que os propósitos e os planos dele sejam cumpridos, ok? Sejam realizados. Duas palavras usadas nesse versículo, ele nos traz, ele nos garante essa verdade. Uma das palavras é oidamen, do grego, e ela dá, essa palavra sabemos, ela dá o sentido de uma verdade que não pode ser contestada. Olha que coisa linda. Oidamen dá o sentido de uma verdade que não pode ser contestada. E que verdade é essa? É saber que Deus, ele está conduzindo a minha vida e a sua vida para que o propósito dele seja realizado. Isso não pode ser contestado de maneira nenhuma. Por quê? Porque Deus é o Senhor da história. Por quê? Porque Deus é o Deus das nossas vidas. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável, mesmo que nós não consigamos entender agora, mas Deus está conduzindo. E o apóstolo Paulo, ele diz bem claro, eu sei disso. E esta é uma verdade que não pode ser contestada. Deus conduz a vida dos seus filhos para o bem. Você pode entender isso no seu coração? Você pode se alegrar com isso no seu coração? Entender que nesse processo todo de vida, Deus tem cuidado de você. Uma outra palavra é também essa ideia de todas as coisas. A palavra panta, que significa presente, a ideia de presente e de futuro. Todas as coisas que acontecem no presente, todas as coisas que acontecerão no futuro, elas são permitidas para que o propósito de Deus seja realizado. Ou seja, os acontecimentos que envolvem o viver diário e o futuro dos filhos de Deus, da minha vida e da sua vida, no final das contas, são para o bem. E é importante que você entenda isso. E que bem é esse? É o propósito de Deus que quer realizar nas nossas vidas. Quando nós fomos tirados das trevas, quando nós fomos colocados no reino do seu Filho de amor, quando Cristo nos salvou através da sua morte e da sua ressurreição, quando Deus nos resgatou para o seu reino, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, um propósito foi estabelecido para as nossas vidas. Todos nós fomos predestinados para algo sublime, para algo maravilhoso. E Deus vai realizar esses propósitos nas nossas vidas. Amém? Então creia nisso. Deus está conduzindo a sua vida se você é verdadeiramente filho de Deus. E nisso você pode confiar. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, deixa eu tomar uma água aqui, meus queridos irmãos, está lá no versículo 29. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque quantos aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A segunda verdade que está nesse texto, que é
fundamental que a gente venha entender, porque quando nós entendemos isso, nós vamos compreender verdadeiramente o sentido de salvação, o sentido de vida eterna. Nós temos ainda, muitos crentes têm a ideia de salvação como ir para os braços do Pai, ir para o céu, mas é muito mais profundo do que isso. A segunda verdade é a seguinte: Deus trabalha para seus filhos estarem à conformidade à pessoa bendita de Jesus Cristo. Olha só, Deus trabalha para que seus filhos estejam em conformidade à pessoa bendita de Jesus Cristo. Por que Deus permite certas coisas? Por que muitas vezes eu não entendo algumas coisas na minha vida? Por que alguns sentimentos passam pelo meu coração? Por que algumas dificuldades eu tenho que atravessar? Porque parece que Deus realiza isso, aquilo e não realiza ali? Porque Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida para que a forma da nossa vida ela seja semelhante ao caráter de Cristo Jesus. A proposta de Deus para nós é que possamos refletir o caráter de Jesus Cristo em nossas vidas enquanto estivermos nesse mundo. Isso é ser salvo. Ser salvo não é somente pertencer a uma igreja, ser salvo não é somente pertencer a uma instituição, ser salvo não é somente ir para o céu quando Jesus voltar ou quando eu morrer, mas é eu ter uma vida que reflita, que expresse o caráter de Cristo no dia a dia. E aí Deus vai trabalhando nas nossas vidas para que aquelas coisas do passado vão sendo quebradas. E as situações, elas vão ser às vezes constrangedoras, difíceis. Quantos de nós passamos por momentos difíceis, por situações difíceis? Quantos de nós fazemos aquilo que nós não queremos fazer ou estamos em situações complicadas? Por quê? Porque Deus está trabalhando nas nossas vidas constantemente, para que a minha vida, para que a sua vida, para que a nossa maneira de pensar e de ser seja em conformidade ao caráter de Cristo. Enquanto estivermos neste mundo, nós temos que procurar imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos fez representante seu. Deus vai usar todos os meios que Ele entender que deve usar para que nos tornemos pessoas melhores. Porque nos parecemos com Cristo, é nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores. Deus vai usar todos os meios que forem necessários para que nos tornemos verdadeiros representantes do seu reino, para que expressemos o seu caráter e para que andemos segundo os seus valores. Queridos, eu entendo que Deus não é responsável pelo vírus, ok? Nem pela pandemia. Eu também entendo que Deus não é responsável por essa política suja que envolve tudo isso que está acontecendo. Eu também acredito que Deus não é responsável pela imoralidade e pela corrupção em várias esferas da sociedade, inclusive dentro da igreja. Deus não é responsável por essas corrupções, por essas imoralidades, por essa maneira errada de ser igreja e tantas coisas que acontecem. Eu acredito, porém, que Deus ele usa de tudo aquilo que Ele achar necessário para que em meio a essas circunstâncias Ele venha trabalhar, Ele venha nos ensinar e Ele venha moldar as nossas vidas para que possamos ser filhos de Deus que agradem a Ele. Sermos filhos de Deus que expressem o caráter de Cristo. Veja bem, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles que amam a Cristo. Quem são aqueles que amam a Cristo? São aqueles que se renderam a Cristo, que entregaram as suas vidas a Cristo, que tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Deus vai trabalhar na vida dos seus filhos para que os seus filhos sejam pessoas que expressem o caráter de Cristo Jesus no seu viver diário. Nós somos imperfeitos, nós vivemos num mundo cheio de coisas erradas, a gente erra, a gente falha, e o amor de Deus ele vai nos moldando, e Deus vai nos conduzindo em situações adversas para que possamos chegar aos seus propósitos. Eu entendo que Deus, nessa situação toda, Ele está trabalhando para que possamos ser pessoas mais espirituais, para que possamos ser igrejas mais espirituais. E a ideia de eu falar igreja aqui espirituais, eu tenho um colega nosso, ele fala, ele brinca que
A espiritualidade não é rodar no ventilador, não é ficar fazendo malabarismo, né? Não é nem ficar fazendo malabarismos litúrgicos, mas ser espiritual é algo muito mais profundo do que nós pensamos. Então, quando eu digo assim que Deus está usando toda essa situação, inclusive esse isolamento, inclusive essa pandemia, para que eu e você, como filhos de Deus, como igreja de Deus, nos tornemos mais espirituais, é porque é algo que tem que ser realizado nas nossas vidas. Nós deixamos de lado muitos valores e muitos princípios da fé cristã, de princípios cristãos, de valores familiares. Nos distanciamos. Então, tudo isso está acontecendo e Deus está usando essa situação para que a sua igreja, para que o seu povo atinja os seus objetivos, para que sejamos mais espirituais. E eu quero perguntar para você, qual é a sua ideia de espiritual? Qual é a sua ideia de igreja espiritual? É aquela que se reúne todos os dias? É aquela que faz e acontece? O que é ser um crente espiritual? É aquele que está todo dia na igreja, que canta, é aquele que dizima e que oferta e que faz e que acontece? Será que é só isso que é ser espiritual? Eu quero perguntar para você uma coisa. Quem foi a pessoa mais espiritual que você conheceu? Ou já ouviu falar? Jesus de Nazaré. Foi o homem mais espiritual que pisou na face dessa terra. Não houve nenhum igual a ele. Jesus, ele foi o homem mais espiritual. Ele foi o ser humano mais espiritual que existiu nessa terra. Para mostrar para nós que a espiritualidade genuína e verdadeira não é espiritualidade somente dos ares, dos atos, mas a espiritualidade que se vive no dia a dia. Ser espiritual é amar o próximo. Ser espiritual é perdoar. Ser espiritual é ser misericordioso. Ser espiritual é dividir. Ser espiritual é não guardar rancor. Ser espiritual é ter compaixão. Ser espiritual é ser misericordioso. Ser espiritual é dar uma oportunidade novamente. Ser espiritual é, em vez de andar uma milha, andar duas. Ser espiritual é estar crucificado e dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas Jesus fez isso, Jesus fez isso, Estevão fez isso, Pedro fez isso, Paulo fez isso. Os homens que entenderam o propósito de Deus nas suas vidas, os homens e as mulheres que entenderam o que é ser espiritual, eles fizeram e tiveram essas atitudes. Porque a espiritualidade se vive no dia a dia. A espiritualidade se vive no relacionamento conjugal quando há perdão. A espiritualidade se vive no dia a dia quando nós educamos nossos filhos nos princípios de Deus. A espiritualidade verdadeira é real quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos dão na face. Então eu penso que Jesus, que Deus está usando todo esse momento de isolamento e de pandemia para que eu e você nos tornemos crentes mais espirituais, maridos mais espirituais, mulheres mais espirituais, filhos mais espirituais, irmãos em Cristo mais espirituais, para que possamos ter uma igreja genuinamente espiritual. Então, queridos, Deus está conosco nesse momento de dificuldade, de isolamento. E existe uma verdade inquestionável. Deus está nos conduzindo para o bem. E o que é nos conduzir para o bem? É nos tornar pessoas melhores a partir da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, louve a Deus, agradeça a Deus, porque o Senhor está contigo, não somente por esse momento difícil, mas por quaisquer outros momentos difíceis que você venha passar na sua vida. Que nessa situação toda, eu quero concluir, possamos aprender realmente qual o propósito de Deus para cada um de nós. E o propósito de Deus para cada um de nós é que possamos expressar o caráter de Cristo Jesus, porque foi para isso que nós fomos salvos. Estar na igreja é uma consequência, ser membro de uma igreja é uma consequência, estar no hall de membros é outra consequência, exercer o ministério é uma outra consequência, mas a verdade pura e crua, nós fomos chamados para estarmos a cada dia mais em conformidade com a imagem de Cristo Jesus. Que possamos aprender essas verdades e que possamos
deixar que o Espírito de Deus nos conduza a esta verdade. Através da adversidade, das dificuldades, do dia a dia, nós aprendermos a nos conformarmos mais, a nos parecermos mais com Jesus Cristo e a sermos verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo, sermos espirituais que vivem o dia a dia expressando graça, amor, bondade, justiça, misericórdia e tudo aquilo que é referente ao reino de Deus. Amém? Eu quero orar por você, agradecer a você por estar conosco. Eu vi no final lá, Damião, um beijo no coração aí e da família, e que possamos estar unidos nesse propósito de continuarmos vivendo para que Cristo viva através de nós. Amém? Feche seus olhos. Eu não sei se você entregou a sua vida a Jesus, eu não sei se você compreendeu o que é verdadeiramente ser um cristão, ser um crente em Cristo Jesus. Se você já fez, amém. Se você não fez, entregue a sua vida agora a Jesus e diga: Senhor, enche-me da tua presença, da tua alegria, da tua constante, ó Deus querido, do teu constante amor sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesses momentos de isolamento, de pandemia, ou em outras adversidades quaisquer, o Senhor está nos conduzindo para o bem, para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável ao Senhor, segundo o seu amor, segundo a sua vontade. Obrigado também, ó Deus querido, porque nesses momentos de adversidade, Pai, o Senhor, ó Deus, está nos levando para que possamos nos parecer a cada dia mais com Cristo, para que possamos expressar o caráter de Cristo Jesus. Nos ensina a ser verdadeiramente um crente espiritual, que no dia a dia expressa essa espiritualidade em amor, em graça, em misericórdia, em compaixão. E nos ajuda também a ser essa igreja espiritual que vive a comunhão, a graça e o amor do Pai. Eu peço a tua bênção. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que essa semana seja uma semana abençoada e abençoadora. Que o grande amor de Deus, que a paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar, ó Deus, e o consolo do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, onde estiver reunida neste mundo, ó Deus, que pertence a Ti. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês vão cantar, né? Vem aqui então. Já escolheram a música? Pode ir. Glória a Deus. Que bom, né? Uma bênção muito grande. O Senhor é conosco. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Tudo que sou.
Já estamos renovados, né? O Senhor já nos restaurou, já fez novas todas as coisas, já tirou aquele sentimento de angústia ou de tristeza, já renovou as nossas baterias. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Até quarta.